Olá, seja muito bem-vindo ao podcast oficial da Medal, do Grupo Medal. E hoje nós vamos mergulhar no mundo das bombas hidráulicas, conhecer os componentes essenciais em máquinas agrícolas, industriais e de construção. E para explicar tudo de uma forma muito clara e profunda, nós temos a grata satisfação de receber o senhor Emerson, que é especialista do Grupo Medal, especialista em hidráulica. Então, senhor Emerson, seja bem-vindo à sua apresentação nesse podcast. Olá, Cidinho. Olá a todos também. Obrigado por essa oportunidade. É uma grande chance da gente estar abrindo as portas aí, tanto da Medal como dos conhecimentos de hidráulica, né, para as pessoas interessadas aí. Que honra. Seja muito bem-vindo. Vai ser um prazer compartilhar tanto conhecimento com pessoas especiais. Eu que agradeço. Senhor Emerson, então nós vamos começar entendendo o básico antes de avançarmos para detalhes mais técnicos. De uma forma bem simples, prática, senhor Emerson, queria que o senhor falasse para a gente o que é uma bomba hidráulica e qual o seu papel em um sistema hidráulico. Bom, eu costumo comparar, para ser uma forma bem simples, né, o sistema hidráulico com o corpo humano. Então, nós temos vários órgãos que trabalham em conjunto, né, todos eles têm a sua participação, porém, existe o coração, que é fundamental, né, um dos elementos fundamentais. Se ele para ou se tem algum problema, nós vamos ter uma repercussão em todo o sistema. O mesmo ocorre com a hidráulica e com a bomba hidráulica. A bomba hidráulica seria, comparando então, o coração do sistema hidráulico. Se ela tem algum problema ou se ela parar, todo o sistema sofre com essa situação. Emerson, quais são os principais tipos de bombas hidráulicas que são encontrados hoje no mercado? Bom, existem vários tipos, né? Mas os mais comuns, né, que a gente encontra a todo momento aí, são as bombas de engrenagens, as bombas de palheta e as bombas de pistões. Sendo que bombas de palheta e de pistões, elas têm uma opção também de ter uma variação de vazão em função da sua variação de deslocamento. Mas esses três são os modelos mais comuns. Uma pergunta muito curiosa agora, queria que o senhor explicasse para nós o que diferencia uma bomba de engrenagem de uma bomba de pistão. Bom, em princípio, é lógico que a construção do produto, né? O projeto é bem distinto, sendo que a bomba de engrenagem, o conjunto de bombeamento é feito por um par de engrenagens, né? Que pode tanto ser com engrenamentos externos como internos. E a bomba de pistões, como o nome diz, né, são vários pistões dentro de um conjunto que faz o processo de bombeamento também. Sendo que a bomba de pistão tem a vantagem de poder variar esse deslocamento, esse volume que ela capta do reservatório e disponibiliza no sistema. Seja bem-vindo, você que está chegando agora. Você está no podcast oficial do Grupo Medal, inclusive daqui a pouquinho algumas demonstrações na tela, um podcast bem dinâmico, tirando muitas dúvidas. Emerson, conta pra gente por que as bombas são classificadas como de deslocamento fixo ou variável? Bom, o próprio nome já diz também, né? As que são de deslocamento fixo, elas têm esse volume que ela desloca constante. Evidentemente que eu posso variá-lo em função da rotação que eu posso impor a este produto, né? Então, se eu tenho 1.000 ou 1.500 ou 2.000 RPMs, eu vou ter esse volume multiplicado por essa rotação. Já a deslocamento variável, eu tenho também essa chance de poder variar a rotação, mas eu também posso variar o volume que ela desloca em cada giro. Curioso. Então, eu posso, tanto de zero como até a vazão máxima daquele produto, daquela bomba, né? Perfeito. Eu posso fazer a variação independente da rotação. Ele tem essa possibilidade. Tem essa possibilidade. Seu Emerson, qual a diferença entre fluxo e pressão em um sistema hidráulico e como a bomba ele vai influenciar nesses fatores? O fluxo, ele é oriundo, né, vamos dizer assim, da rotação que você impõe à bomba. Então, como eu falei, tem esse deslocamento em cada rotação, né, que vai ser multiplicado por essa rotação que ela vai estar operando. E, consequentemente, eu vou ter um volume de óleo circulando pelo sistema, né? Então, aí eu passo a ter um fluxo de óleo nesse sistema aí. E a pressão vai ser a dificuldade desse fluxo de óleo fluir pelo sistema.
Então, a gente costuma imaginar muitas vezes que essa pressão surge ali na bomba, né? Mas não, a bomba, na verdade, ela é responsável por resistir à pressão que você vai usar ou vai poder trabalhar nesse sistema. A pressão, ela se origina fundamentalmente, o volume maior de pressão, né? O volume não, a grandeza maior de pressão, ocorre lá no atuador, no motor hidráulico ou no cilindro. Conforme a resistência que esse equipamento tem para se movimentar, Perfeito. vai ser criada uma resistência ao fluxo de óleo. Então aí nós temos uma pressão que parte desde esse intuito de movimentar o motor ou o cilindro e vem até chegar na bomba, que é a que transforma a energia mecânica em energia hidráulica. Inclusive eu pensava que era a bomba que era responsável, então ela só controla a pressão. Ela só resiste, ela é responsável. Então eu tenho bombas para, vamos dizer, 100 bar, 100 kg por centímetro quadrado, eu tenho bombas para 200, tenho bomba para 300 kg. Então eu vou escolher a bomba adequada ao sistema que eu vou utilizar, né, com a pressão que eu vou utilizar para fazer o trabalho que eu quero no equipamento. E também se agrega a esta pressão não só a resistência lá ao movimento do atuador, mas também ao todo o fluido que vai percorrer pela tubulação. Uma vez que o fluido vai estar em contato com as paredes do dos condutos, né, dos tubos, mangueiras, certo, e das conexões de válvulas até chegar no atuador, eles também vão impor uma certa resistência, vão colocar vai ter uma perda de energia por causa do atrito deste fluido percorrendo por esse sistema, por essa tubulação. Por isso a importância, né, seu Emerson, da escolha de uma bomba de qualidade para garantir a qualidade e o desempenho do equipamento. Sim, a importância é, como você disse, da bomba, né, de escolher adequadamente, mas também de toda a tubulação, válvulas e o motor ou o cilindro que vai ser empregado para fazer o serviço. Todos eles têm que estar numa sintonia de capacidade de vazão e pressão. Você está acompanhando o podcast oficial do Grupo Medal. Está conosco o Emerson, tirando muitas dúvidas. Nós já entendemos o básico e agora nós vamos nos aprofundar um pouco mais no funcionamento dessas bombas. Seu Emerson, explica para a gente como funciona uma bomba de engrenagem externa e também a interna. Ok. Bom, primeiro, tanto faz a bomba de engrenagem, de pistões ou de palheta, como a gente já mencionou no primeiro bloco ali, né? Elas promovem, na verdade, uma condição de tendência a vácuo na sucção da bomba e, consequentemente, ela tem conjuntos de bombeamento que permitem que o óleo só flua para a saída, para a pressão, não podendo retornar para a sucção dela, né? Então, com isso, nós temos um fluxo de óleo, conforme ela gira, na rotação que está sendo imposta, e conforme o deslocamento que ela tem, nós vamos ter, então, aquele fluxo que a gente comentou também. Então, todas elas têm esse princípio, né? Imaginando aí uma seringa de injeção, né? Perfeito. Conforme você puxa o êmbolo, você traz fluido para dentro da seringa. Conforme você empurra de volta, o fluido vai embora. É o que faz cada um dos elementos ali da bomba, seja de pistão, de palheta ou de engrenagem. No caso, bomba de engrenagem, interna ou externa, né? As externas, que são as mais comuns, na verdade é um eixo motriz com uma engrenagem acasalada com uma engrenagem movida, né? Um eixo movido que tem uma outra engrenagem, e elas então fazem um conjunto de bombeamento junto com os componentes, fazem as vedações internas. Já a bomba de engrenamento interno é um pinhão, que seria o eixo motriz, com a engrenagem que vai atuar em cima de uma coroa com dentes internos a esta coroa, que também vai promover uma expansão de câmara e um fechamento de câmara, fazendo essa função, como eu falei, da seringa, né? Perfeito. Como faz também na bomba de engrenamento externo, a interna também faz essa expansão de câmara e expulsão do fluido que está dentro dessas câmaras. A diferença é a forma com que elas se acasalam. Senhor Emerson, queria que o senhor explicasse para nós agora como é o funcionamento básico de uma bomba de pistão axial. Tá, a bomba de pistão axial, ela é de deslocamento fixo, similar à engrenagem, né? A bomba de engrenagem. Ou seja, eu não consigo variar o deslocamento que ela transfere da sucção para a pressão. São um conjunto de pistões que estão dentro de um bloco de cilindros ali, né? Onde cada pistãozinho entra dentro desse bloco em suas câmaras, né? Como se fosse a seringa ali que eu comentei de medicação, né?
Cada um dos pistões comporta-se como se fosse uma seringa. Normalmente são números ímpares, né, de pistões, e para efeito de balanceamento. E aí então eu tenho a promoção do deslocamento entre sucção e pressão da bomba. Existe uma forma de posicionamento desses pistões, né? Sendo que a mais comum é a chamada de bent axis, né? Mas mais para frente a gente entra em a gente aprofunda esse tema para não confundir muitas coisas. Perfeito, seu Emerson. Queria que o senhor falasse agora para a gente da bomba de pistão radial. Como é a operação dela? O nome já diz, né? Os pistões estão dispostos de forma radiais, como se fosse uma roda de bicicleta, né? Uhum. Você tem os raios ali da bicicleta, então os pistões estão posicionados desta forma. Eles também, através de um câmbio central, têm um movimento como se fosse de um motor de combustão, né, de automóvel. Eles se movimentam para cima e para baixo, fazendo também essa abertura e fechamento das câmaras, fazendo a sucção e expulsão do fluido. Eu tenho talvez umas imagens aqui para ajudar. Isso, coloca para nós aqui na tela. Isso, aí, vamos lá. Aqui está, até já vamos mostrar então desde o começo, que eu estava esquecendo, né? Aí estão as bombas de engrenagem, a de cima é com engrenamento externo e a de baixo é com engrenamento interno, onde tem lá o pinhão e a coroa, onde há o engrenamento. E as de cima, que são as bombas de engrenagem externas, são dois conjuntos de engrenagens lado a lado. E aqui nós temos a bomba de palheta, que nós ainda não falamos, vamos depois mencionar. E abaixo está a bomba de pistão radiais, né? Onde então nós temos aqui o câmbio e cada um dos pistãozinhos envolto na sua câmerazinha, onde ele então movimenta-se do zero aqui encostado e vai ampliando a câmera até novamente expulsar o que foi captado para a linha de pressão. Então a disposição é essa daqui. E nós falamos da bomba de pistão fixa, né? Seria isso aqui. Então aqui nós temos os pistõezinhos que também se alojam em cada uma das câmaras do cilindro, e eles também promovem um afastamento, promovendo então um aumento de volume e depois a expulsão do que foi captado nesse aumento de volume do conjunto de bombeamento. Tem a ver com o formato para fazer essa Sim, movimentação? Ela tem que ter esse estilo, né? Existe uma outra versão, mas a mais comum é essa daqui, né? Que é a bent axis que eu comentei. Agora, seu Emerson, eu queria que o senhor ampliasse para nós de que forma as bombas de pistão conseguem atingir pressões mais altas do que as de engrenagem. Tem até uma tabelinha aqui que vamos passar para ela. Aqui eu tenho uma tabela que mostra uma comparação, né, entre as bombas de engrenagem de pistões fixas e pistões variáveis. As bombas de engrenagem, elas não podem ser ajustáveis, o deslocamento, né? A pistão variável, sim. A bomba de pressão, com relação à pressão, hoje já chegamos até 300 bar na bomba de engrenagem, mas é 400, 450 as de pistões e 700 aqui as variáveis. E a eficiência volumétrica, que é quanto de óleo do que foi captado e o que saiu, porque uma parte fica para efeito de lubrificação dos componentes, né? Então isso nós chamamos de eficiência volumétrica. Quanto mais bem feita, quanto melhor é o projeto, né? Uhum. Melhor é a eficiência. Então, as engrenagens são de médias a alta. Hoje em dia, faz alguns anos já, elas vêm melhorando em muito, as bombas de engrenagem. E as de pistões são sempre altas, a de pistão de vazão variável é um pouco mais elevada ainda essa eficiência. E os custos são, o bomba de engrenagem, evidentemente, é a mais barata, a de pistão fixo é um valor médio e as de variáveis é alta. E os controles de automação só fica mais na de pistão variável. Com relação à tua pergunta, né, os detalhes construtivos da bomba, né, promovem, então, uma melhor ajuste mais fino nas bombas de pistões do que nas bombas de engrenagem. Embora, como eu disse, também em função da eletrificação nos equipamentos móveis, principalmente, então hoje nós temos empilhadeiras, tratores, caminhões elétricos, né? Nós temos que otimizar o consumo de energia da bateria.
E está muito ligado à eficiência volumétrica da bomba, também esse consumo. E hoje há um trabalho bastante intenso nessa melhoria, inclusive as bombas, então, algumas de engrenagem têm eficiências bastante elevadas. O que eu falo de elevada é aqui 98%, 97%, e bomba de engrenagem na faixa de 95%, já também chegando aos 98% em alguns casos, justamente para poder ser usada nesses equipamentos com motorização elétrica, né? Podcast do Grupo Medal. Está com a gente o senhor Emerson. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante, as comparações técnicas, que ajudam bastante na escolha do componente certo também. Senhor Emerson, quais são as principais diferenças de eficiência entre os dois tipos de bomba? Ok. Nós temos algumas coisas a levar em consideração, né? Então, como a gente já falou aí anteriormente, tem o lado da pressão, que a gente precisa levar sempre em consideração qual vai ser a pressão em que meu cilindro, meu motor hidráulico vai ter que trabalhar para vencer lá o movimento necessário para o equipamento funcionar a contento. Então isso vai, como falamos, né, vai chegar até a bomba. Então eu tenho que escolher uma bomba que resista a essa pressão. As mais comuns seriam as bombas de engrenagem, que também vão na faixa de 200, 250 bar. Algumas hoje, inclusive da Medal, nós temos bombas de 300 bar de engrenagem, tá? Que resistem a uma pressão de 300 bar. Que evidentemente tem um custo menor do que as bombas de pistões, que tem um processo construtivo mais caro, né? E por isso que elas resistem então a pressões maiores, né? Então essa é uma diferença grande, né? Que seria a pressão. As bombas de pistões fixas chegam a 400 bar, algumas um pouquinho mais, e as bombas de pistão variável chegam aí a 700, 800 bar ou quilograma por centímetro quadrado de pressão. Então, o primeiro ponto seria a pressão. Outros fatores vão influenciar. Bom, eu preciso que ela tenha o deslocamento fixo ou variável. Então, as mais comuns também são tanto a de engrenagem como de pistões de deslocamento fixo, ficando a variável por conta da bomba em pistões. E a eficiência que eu vou precisar, porque bombas de pistões, por exemplo, elas têm a pulsação mais imperceptível do que a bomba de engrenagem. Porque como nós mencionamos, né, que a bomba capta na sucção e despeja na linha de pressão, vai tanto passar o fluido que está entre as engrenagens, como vai passar o dente da engrenagem, né? Uhum. Então eu tenho uma pulsação no sistema. Ela é imperceptível para a grande maioria das aplicações, mas em alguns casos isso pode influenciar no movimento do equipamento, no movimento do fluido pelo sistema. Então seria também um outro fator para escolher, por exemplo, bombas de pistões. E a eficiência volumétrica, né, que hoje em dia considera-se bastante o consumo de energia, né? Uhum. Então, as bombas de engrenagem, ainda de projetos já mais antigos, né, elas têm uma eficiência mais baixa em relação às bombas de pistões. Que, como eu disse também, hoje isso vem se modificando, o pessoal vem trabalhando muito para aumentar a eficiência, diminuindo ao máximo o atrito do fluido passando por dentro da bomba. O senhor falou de fluido e a gente vai falar de contaminação de fluido agora. Uma curiosidade. Sim. Como cada tipo de bomba se comporta em relação à contaminação do fluido hidráulico? A contaminação ainda é uma coisa bastante relevada, né, pelos usuários aqui, não só no Brasil, como na América do Sul como um todo e outros países ainda em desenvolvimento, mas nos países com um critério maior, né, de funcionalidade dos equipamentos, com cuidados maiores, já desde a década de 50, de 1950, né, então se trabalha no controle da contaminação, porque se sabe que quanto mais contaminado estiver o circuito, menos vida vai ter o equipamento. E a ideia hoje, como nos automóveis também, né, é que todo o conjunto morra junto, né? Não é mais interessante que partes do equipamento vão se deteriorando e vão tendo que ser trocadas durante a vida do equipamento. Algumas durem mais, outras menos. Então, hoje em dia se faz todo o conjunto, essa é a ideia, né? Nem sempre se consegue, evidentemente, e nem todos trabalham assim ainda, mas essa é a ideia.
Para que isso ocorra, é necessário uma filtragem adequada do fluido, desde que quando ele é colocado no sistema até a sua utilização, porque o fluido novo que chega para ser colocado no sistema, ele já vem contaminado do processo de refino, do processo de envasamento, do processo de comercialização e de colocação do fluido no sistema, no reservatório. Então, é sempre ideal que seja filtrado o óleo que vai ser colocado. De novo, comparar com o ser humano, né? Se você tem um sangue que não está com a sua saúde perfeita, vamos falar assim, você corre riscos de ter algum tipo de doença. A mesma coisa é com o sistema hidráulico. Se ele não está limpo, se ele não está perfeito, ele também vai promover desgastes prematuros nos conjuntos aí que fazem parte do sistema. Resumindo, a contaminação também é uma preocupação com a qualidade e a durabilidade do equipamento. Sim, grande em qualquer que seja o tipo dos equipamentos. Evidentemente que tem um custo-benefício, né? Eu não vou ficar muito preocupado com uma prensinha que eu uso lá só para desentortar um eixo, perfeito. Mas eu vou ficar preocupado com um trator que custa R$1 milhão, né? Então tem que ser proporcional aí à preocupação. Porém, as bombas, então, respondendo, né? Aí agora finalmente a pergunta, as bombas de engrenagem são as que normalmente resistem um pouco mais. As antigas, né, projetos antigos que eram apoiadas internamente aqueles eixos, né, que fazem a combinação do conjunto de bombeamento apoiados em enrolamentos, elas resistem a uma contaminação um pouquinho maior, porque na época que elas foram construídas não se levava muito em consideração e a bomba de engrenagem com esse tipo de mancalização aceitava um pouco mais a contaminação. Com o advento de melhorar a eficiência das bombas e melhorar a pressão de trabalho, elas também passaram a ter um cuidado maior. Então, hoje nós temos bombas de alumínio, bombas com buchas em vez de rolamento. Então, essas bombas normalmente resistem um pouco menos aos descuidados, né, de contaminação do que era anteriormente. Mas, então, as que sofrem mais são as bombas de pistões, de vazão variáveis e fixa, e depois as bombas de engrenagem. Mas todas hoje, como eu falei, como se está trabalhando muito no aumento de pressão e de eficiência, todas têm o mesmo grau de cuidados que se deve ter para que o equipamento tenha uma vida um pouco mais longa, né? E quais os limites típicos de pressão e vazão para cada tipo? Tá, aí nós temos uma tabelinha, vamos aproveitar aqui, que a gente já colocou anteriormente, mas ali tá. Então, basicamente é isso aí, né? Bomba de engrenagem de 250 bar é o mais comum, mas como eu disse, a própria Medal já tem bomba e outros fabricantes também com mais pressões, ele chegando a 300 e poucos bar. Mas basicamente, em modo geral, engrenagem de 250, bombas de pistões de deslocamento fixo 400, 450 bar e as de pistões variáveis vai até 700, 800 bar de pressão. Mas uma pergunta que é bem importante. Qual tipo de bomba costuma ter maior vida útil e também menor manutenção? Bom, menor manutenção é bomba de engrenagem, evidentemente. Vida útil vai depender muito do projeto da máquina, de como foi montada, quem opera, como é feita a manutenção. É como, de novo, o ser humano, né? Tem aquele cara que não se cuida, né? Bebe, fuma, faz de tudo pouco que não deveria, e aquele que é mais regrado, que se cuida, coisa e tal, né? Muitas vezes não quer dizer que tem uma vida mais longa, mas pelo menos a expectativa é que isso ocorra. O mesmo é no sistema hidráulico, como eu mencionei, né? O controle hoje de contaminação é algo bastante sério, que nem muitas pessoas e empresas levam a sério ainda, mas se levado a sério, qualquer um dos equipamentos vão ter uma vida útil prolongada, né? E todos têm a vida decorrente justamente do que eu mencionei anteriormente, né? De como ela é utilizada, de como, em que ambiente está de trabalho, qual é o grau de cuidados para que não entre contaminantes externos para dentro do sistema e desde a sua fabricação e projeto, né? Então, não é possível se falar que uma bomba dure mais que a outra. Vai depender, na verdade, mais de como se utiliza, como foi projetada a máquina. O cuidado também. Os cuidados. Perfeito. Ainda fazendo um comparativo entre elas, queria que o senhor trouxesse para a gente a questão do custo inicial, né, e também o custo de longo tempo. Como se comparam entre elas?
O custo inicial sempre é bomba de engrenagem, como a gente já mencionou de algumas vantagens que ela tem, né? Uma delas é o custo. Já depois é a bomba de pistão fixa e, por último, mais cara e tem que ter um motivo para se usar, né? A bomba de pistão variável. A ideia também, inclusive, da bomba de pistão variável é, uma vez que ela pode variar esse deslocamento e a ocorrência ou o resultado disso é o quanto de consumo de potência ela vai absorver, né? Vai puxar do equipamento. Ela é interessante porque ela ajuda a economizar energia, né? Bomba de pistão variável. Mas de custos de manutenção, evidentemente a bomba de engrenagem é a mais barata. Mas, de novo, né, a vida do equipamento hoje em dia se procura fazer com que dure todo o equipamento junto com a máquina. Então, tanto faz ela ser de engrenagem ou de pistão, o que vai influenciar vai ser qual a necessidade de se usar uma ou outra, como a gente mencionou. Um adendo só. Por falar em bomba de pistão variável, né, que é cara, né, a mais cara de todas, né, evidentemente, nos países como a China, por exemplo, que tem alto grau de desenvolvimento, se está fazendo a substituição de bombas de pistão variável por bombas de engrenagem. Mas como, né? A bomba de engrenagem não é possível variar? O pessoal está acoplando a bomba de engrenagem em variadores de rotação. Essa é a combinação, uma vez que os equipamentos agora, as máquinas são elétricas, né? Perfeito. Está se aproveitando a energia elétrica para botar um variador acoplado a uma bomba, então eu posso variar a rotação da bomba e com isso eu vou variar a vazão que ela vai me dar, assim como faz a bomba de pistão variável. É um conjunto mais barato, um pouco mais sofisticado, porque envolve aí usar eletrônica, né? Mas para quem já está enfiado no equipamento elétrico, com energização elétrica, né? Vai ficar mais barato. Mas é a tendência, pelo que a gente viu aí em várias exposições nos últimos anos na China, né? Tem uma expectativa de quando chegue para nós aqui? Aqui a gente sempre leva um pouquinho mais de tempo. Eu diria que uns 10 anos. Podcast oficial do Grupo Medal. Está conosco o especialista de bombas hidráulicas, o senhor Emerson. E agora a gente vai falar de aplicações práticas, senhor Emerson. A gente vai entender onde cada tipo de bomba é mais utilizado. E a primeira pergunta que eu tenho para o senhor é: em que tipos de máquinas ou sistemas nós encontramos normalmente bombas de engrenagem? Eu coloquei já aqui no quadrinho aqui nosso aí. As bombas de engrenagem são mais usadas em elevadores, plataformas hidráulicas, prensas pequenas, tratores mais antigos, né? Equipamentos que precisam baixo custo de manutenção e que também que não sejam importantes, né, para o processo, né? Mas seriam equipamentos mais simples, né? Vamos falar assim, né? Para dar uma boa geral em toda a aplicação. Embora eu tenha também bombas de engrenagem em alguns guindastes, em algumas caminhões de processamento de lixo, né? Que são equipamentos um pouco mais sofisticados do que eu vim falando até então. Isso por causa do custo, né? Então é aquela história do custo-benefício, né? Vale a pena ainda colocar uma bomba de engrenagem dessas que suportam uma pressão maior, que tem uma eficiência volumétrica melhor, nesses equipamentos um pouco mais sofisticados. Agora eu vou perguntar para o senhor das de pistão, onde as bombas de pistão elas são as mais utilizadas e também, especialmente, as de deslocamento variável. Ok, então as bombas de pistão de deslocamento variável são máquinas um pouco mais sofisticadas. Elas têm opções de estar trabalhando em circuitos abertos, que a gente fala, e circuitos fechados. O circuito aberto é um circuito comum, né, que tanto vai bomba de pistão fixa ou bomba de engrenagem. Então, o óleo sai do reservatório, passa pela bomba, vai até o circuito, onde vai fazer a função lá na rotadora e retorna ao reservatório. O circuito fechado, ela não tem basicamente assim esse processo de sair da bomba e retornar para o reservatório, né? Sai do reservatório, passa pela bomba e retorna para o reservatório. Ela fica entre bomba e motor hidráulico. Ela só pode ser usada com motor hidráulico, a bomba de pistão variável de circuito fechado. Onde ela vai ser empregada? Normalmente em tração de máquinas fora de estrada, né? Caminhões, máquinas agrícolas, máquinas de movimentação de terra, construção civil,
que tenham toda a sua tração hidraulicamente. E também esteiras, por exemplo, transportadoras ou fornos de grande capacidade, né? É possível usar essas bombas de pistão de deslocamento variável de circuito fechado. As de circuito aberto é onde eu quero economizar energia, principalmente. Eu preciso variar bastante a rotação, muitas vezes independente eu preciso variar a vazão, melhor dizendo, independente da rotação que vai sendo imposta à bomba, né? Então aí eu uso o circuito aberto com a bomba de pistão de vazão variável. Também ali no quadrinho nós temos aí as de pistões fixos, né? São bombas que exigem uma pressão um pouco maior do que as bombas de engrenagem. Então a gente encontra bastante em guindastes, em prensas industriais, escavadeiras, máquinas agrícolas hoje, e colhedoras ou plantadeiras ou até tratores também estão deixando de usar bombas de engrenagem e partindo para bomba de pistões. Um pouco por conta das pressões, um pouco por conta da eficiência, né, como um todo do equipamento. Está se optando então para ter uma melhor confiabilidade usando as bombas de pistões de deslocamento fixo. Perfeito, senhor Emerson. E agora uma pergunta importantíssima e aguardada pelo pessoal que nos acompanha. O que deve ser considerado na hora de escolher entre uma bomba de engrenagem e uma de pistão em um projeto hidráulico? Tem que levar em consideração, eu sempre falo, né, o custo-benefício. Quanto importante é aquela máquina no seu processo produtivo, seja ele mobil ou industrial, quanto de pressão vai exigir o sistema para funcionar adequadamente, quanto de precisão eu vou ter com esse movimento dessa máquina. Isso vai fazer eu escolher entre a engrenagem ou o pistão. Evidente, quanto mais for, né, as condições será a bomba de pistão. Quanto mais simples for a situação, as bombas de engrenagem, até pelo custo-benefício. Mas, como eu falei, hoje a linha delimitatória dessas duas bombas está ficando cada vez mais sobrepostas, né? Então, há nas linhas, vamos dizer, de margens, bastante possibilidade de usar uma ou outra, vai depender de alguns outros fatores mais de projeto técnico do que realmente, vamos dizer assim, uma definição, né? Nesse tipo de máquina eu tenho bomba de engrenagem, essa eu vou ter que dar. Ela já vem com um projeto já vai mais algumas coisas vão influenciar, né, na escolha da bomba. E agora a gente vai falar de futuro, de eficiência e principalmente as tendências. Senhor Emerson, você acredita que no futuro as bombas de pistão hidráulico substituirão as de engrenagem nas aplicações tradicionais? Ou ainda há espaço para as ambas? E por quê? Haverá espaço para ambas, né? Embora as bombas de pistões de vazão fixa, principalmente, venham avançando nas aplicações de máquinas agrícolas, principalmente, máquinas de construção civil, onde antigamente era bombas fixas de engrenagem. Mas, como eu disse, haverá espaço para as duas, sempre em função principalmente de custos, tanto de aquisição como de manutenção, né, como a gente mencionou, e muito embora a manutenção depende muito de como vai ser utilizada e da contaminação, enfim. Mas, em princípio, há essa diferença. O pessoal sempre anda estudando, né? Eu mencionei há pouco também a tendência da bomba de engrenagem com variadores estar substituindo as bombas de pistão de vazão variável, né? Então está sempre uma querendo invadir o espaço da outra, né? Mas vai haver espaço para as duas, sim, durante muito tempo ainda. Muito bom, meus amigos. Senhor Emerson, muito obrigado por essa aula de hoje. Eu tenho certeza que quem nos acompanhou entendeu muito melhor a importância das bombas hidráulicas e como fazer também as boas escolhas lá no dia a dia, seu Emerson. Eu que agradeço essa possibilidade de estarmos conversando e não dando aula, tá? Porque há sempre uma troca, sempre se consegue adquirir mais conhecimentos, né? Conversando, trocando-se ideias, né? E, como eu disse, é um prazer ter participado e espero voltar outras vezes aí. Realmente foi muito produtivo.
E para você que nos acompanha, continue ligado. Estamos sempre trazendo conteúdo técnico de qualidade, direto dos especialistas da Medal. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.